tempo da luz, o sétimo tempo. Louvado seja o nome do nosso Pai Yahweh, aquele que vai banir toda a idolatria da face da terra, aquele que vai destruir toda a sujeira política e toda a corrupção humana, aquele que vai estabelecer o reino de cima aqui embaixo. Mudará todas as regras, e os idólatras e suas religiões irão se lamentar. A mensagem do nosso Pai Yahweh veio na frente para denunciar o maligno, como ele age, como ele trabalha. Aqueles que pular fora do seu engano e abraçar o Supremo serão preservados da escuridão. O presidente eleito dos Estados Unidos passará ao mundo uma falsa paz, ou seja, uma falsa tranquilidade. Como se ele conseguisse dominar o planeta Terra. Os americanos têm essa idiotice. Eu acho que eles fazem muito filme de Hollywood e quer basear a vida real como filme de televisão, filme de cinema. Adivinha? Não vai conseguir. Aquilo que o Supremo determinou, está determinado. Quando zerar o sétimo tempo, quando zerar o sétimo milênio, assim que entrar, zera o sexto milênio, assim que entrar o sétimo milênio, não haverá nenhuma autoridade nessa terra, de país nenhum do mundo, que vai impedir a ação do Supremo. Nem Vladimir Putin, nem Donald Trump, nem quem quer que seja, nem Xi Jinping da China, nem aquele lá retardado da Coreia do Norte, nem esses terroristas do Líbano, nem o Benjamin Netanyahu, nenhum desses países, nem Irã, que estão envolvidos na bagunça, vai adiantar nada. O que eles têm para oferecer ao mundo são tortura, escravidão e morte. Mas Yahweh tem a oferecer a vida infinita, aonde não tem domínio desses políticos, aonde não haverá nenhuma viatura policial prendendo nenhum bandido, porque não haverá bandido para prender. Não haverá colégios eleitorais para ninguém votar, porque não vai haver presidente em lugar nenhum do mundo, nem prefeito, nem deputado. Tudo isso vai cair. O governo do Supremo é só dele. A coisa vai ser séria, meus irmãos. Mas tem que acontecer. Não tem meio termo. É a única maneira do nosso Pai banir a sujeira da terra. É tirando o povo dos corpos carnais. Como houve na época de Noé. Ninguém acreditou na mensagem de Noé. E o povo pereceu. E isso irá se repetir. Eu vou ler aqui uma carta, e desde já deixo bem claro. O meu objetivo é denunciar o maligno, como ele age, como ele trabalha no mundo, para que você que está me vendo através desse vídeo possa crer na verdade, que não vem da Bíblia, tá? Porque a Bíblia é um livro que Satanás manipulou. A Bíblia foi criada para que ninguém se salvasse. Dou 100% de certeza que as pessoas que acreditam no ensinamento da Bíblia, elas não se salvam, nenhuma delas. É um livro que o diabo manipulou, assim como ele fez com a Torá, que esses judeus têm nas mãos hoje. Satanás fez os judeus criar mais de 613 leis. Nenhuma dessas leis que eles criaram tem a ver com o Supremo. Tudo isso são leis humanas, influenciadas por seres satânicos. Como ele faz no sistema religioso do modo geral, e nas políticas também, porque os políticos consultam Pai de Santo, consultam maçom, que trabalha com Bafomé, ensina. Resumindo, Lúcifer controla a terra inteira. E ele não precisa se apresentar para ser ninguém. Tá? Ele gosta de atuar no escondido. Vamos lá.
O mensageiro revela dizendo que existe uma veste de luz sobre o homem ou mulher que aceita o nome do Altíssimo Yahweh com sinceridade. E somente nele, e somente a ele, adorar. Não é apenas você aceitar o nome do Altíssimo, porque muitos aceitaram o nome do Altíssimo e estão se levantando contra a mensagem do Pai. Alguns me chamam de doido, outros dizem que o irmão Juarez é um mentiroso e por aí vai. Continue. Porque quando a coisa apertar na sua casa, não venha me pedir desculpa em minha oração, porque eu não vou orar por você, tá? Você que está agora descendo a lenha no mensageiro do Supremo e achando que está do jeito que você está correto? Quando chegar o momento da agonia, e vai chegar, não me peça oração, porque eu não vou orar por você. Todos aqueles que blasfemar de Yahweh, não me peça oração, porque eu não vou orar por nenhum de vocês, seja homem ou mulher. Aqueles que aceitar o nome do Altíssimo Yahweh com sinceridade e a Ele adorar, e somente a Ele adorar, tem uma veste de luz, ou seja, existe uma veste por dentro desse corpo. O corpo veste o nosso espírito. E existe uma outra veste que veste o espírito, que não se pode ver. E só quem tem esse tipo de veste são as pessoas que aceitam o nome do Pai, o seu ensinamento, com sinceridade. Não apenas da boca para fora, como faz a maioria. Porque muitos que aceitou Yahweh não tem essa veste, tá? Estão envolvidos com fofocas e bate-boca na internet. Esses aí não estão vestidos, não. Continuando. Mas os seres malignos também sabem disso, revelou o mensageiro. Então os seres satânicos sabem que essa veste é verdadeira. Mas os seres satânicos também sabem disso, porque eles conseguem ver, né? Eles podem ver, tá? Quando alguém tem a luz do Supremo sobre ela, as entidades malignas vê. Quem não vê é padre, nem pastor, nem rabino de sinagoga, nem líder de mesquita muçulmana, nem pai de santo. Esses aí não pode ver, não. Mas as entidades satânicas podem. Por esta razão que eles manipulam a maioria das pessoas dentro destas igrejas. O que isso significa? Ele conhece as pessoas que têm uma veste de luz. Então, para que essa veste não seja passada adiante, eles entram nas igrejas e manipulam a maioria das pessoas. Dentro destas igrejas, passando uma falsa autoridade sobre aqueles que estão louvando um ídolo e rejeitando o nome do Pai e Yahweh. De onde vem essa autoridade? Do ídolo Jesus, da estátua. Como está em Apocalipse capítulo 13, e a besta que viste dominaria sobre povos, línguas e nação. Ele passa uma falsa autoridade àqueles que ele engana. E Satanás e seus aliados sabem disso. Os pastores nas igrejas têm uma falsa autoridade. Eles não têm nada do Supremo lá em cima, nunca tiveram. Pode me xingar, pode dizer que eu vou para o inferno, que eu vou queimar no lago de fogo, não vai mudar nada. Eu tenho mensagem do Supremo. Pastor não tem, não. Pastor só tem a Bíblia para manipular e ganhar dinheiro. São os falsos profetas que o Messias disse que viria na terra e seria muitos. Eles precisam mentir para poder arrecadar dinheiro. Eu não cobro um centavo de seu ninguém. E jamais cobrarei. Tá? Para transmitir aquilo que foi me dado de graça, como é que eu vou cobrar? Vamos lá. Por esta razão que eles manipulam a maioria das pessoas
dentro destas igrejas, passando uma falsa autoridade sobre aqueles que louvam, que estão louvando o ídolo e rejeitando o nome do nosso Pai Yahweh. E rejeitando o nome do Pai Yahweh, ou seja, o que significa? As pessoas rejeitam o Pai, o Supremo, e aceitam Jesus como Salvador, um ídolo da Igreja Católica. Um ídolo que foi criado, que foi endeusado, porque esse ídolo também virou um Deus, né? Para que as pessoas que aceitam ele não consigam se salvar, jamais. Aí o mesmo ídolo, junto com as entidades satânicas, que é Lúcifer, ele passa dentro das igrejas uma falsa autoridade. Por isso que lá dentro tem mistério, diz que tem transformação, tem línguas estranhas, tem tudo que você imaginar ali dentro. Só não tem o nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo não está lá dentro. Continuando. E isso está acontecendo desde o dia em que colocaram esse ídolo no lugar do Pai Criador. Revelou o mensageiro. Isso está acontecendo desde o dia que criaram Jesus, colocaram na Bíblia e arrancaram o nosso Pai. Arrancaram o Yahweh, colocaram Jesus e fizeram de Jesus um Deus. Ou seja, fizeram de uma estátua o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por esse boneco que tem no Rio de Janeiro. Satanás soube fazer um negócio bem feito, para que ninguém consiga voltar para casa, porque lá em cima não existe ninguém com esse nome Jesus. Ele passa uma falsa autoridade sobre aqueles que estão louvando um ídolo e rejeitando o nome do nosso Pai. E isso está acontecendo desde o dia que colocaram esse ídolo no lugar do Pai Criador, revelou o mensageiro. Portanto, os aliados de Satanás na terra sabem que estas pessoas não têm sobre elas a proteção do Altíssimo, isto é, a veste da luz. Os demônios sabem, vou falar do jeito que vocês entendem, os Exus, os Orixá, os Pretos Velhos, as Pombagira, os Caboclos, seja lá que nome eles têm, que tem vários apelidos, né? Eles sabem que as pessoas que rejeitam o Pai não têm a proteção do Altíssimo. Não tem. Você pode adorar Jesus a vida inteira, mas você nunca vai ter a proteção do Pai dele. Tá? Você está idolatrando o seu irmão. Para começar, o nome dele nem Jesus não é. O nome dele é Yahushua, o mesmo nome que o Supremo deu a ele. Como está em João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deram do mundo. Então o Messias trouxe o nome do Altíssimo, ele não trouxe o nome dele mesmo. Ele trouxe o nome do Pai, para que as pessoas aceitassem o Pai. Portanto, os aliados de Satanás na terra sabem que estas pessoas não têm sobre elas a proteção do Altíssimo, isto é, a veste da luz, do nosso Pai Yahweh. Porém, os seres malignos entram secretamente no corpo da maioria das pessoas, dentro das igrejas. Quem é o culpado de tudo isso? É Satanás? Não. O culpado são os pastores e os evangélicos que querem ser batizados no Espírito Santo. Não ficam constantemente querendo ser batizados pelo Espírito? O que é o batismo de um Espírito? É a incorporação dele. Ou seja, eles desejam ser incorporados. E Lúcifer faz o que eles querem. Eles não estão desejando ser incorporados? Receber o Espírito Santo dentro deles para poder habitar neles? É isso que as igrejas ensinam. E é isso que Satanás faz. Agora, se você acha que um mensageiro do nosso Pai lá em cima vai vir aqui embaixo, entrar em corpo humano, você vai esperar a vida inteira, vai morrer esperando. Isso nunca vai acontecer. Continuando. Porém, os seres malignos entram secretamente. Por que secretamente? Porque ninguém vê eles.
no corpo da maioria das pessoas, dentro das igrejas. E de dentro do corpo delas, das pessoas que estão no engano desse ídolo, e dentro do corpo delas, e criam a discórdia, para que elas não consigam suportar ouvir o nome verdadeiro do nosso Pai Criador. Então as pessoas que aceitou Jesus, que já estão, em sua grande maioria, convencidas que Ele é a verdade, que Ele é o Salvador, quando você pronuncia o nome do Pai Supremo, elas odeiam. Por que elas odeiam? Porque tem alguém secretamente no corpo desse crente para provocar a discórdia. Porque a entidade maligna sabe que só Yahweh salva. Jesus não salva ninguém. Yahweh salva. Tá? O Pai do Supremo, o Pai do Messias. O Pai do Messias, Ele salva. Quem nos criou? Foi o Pai do Messias. Não foi o Messias. Quem criou esse mundo? O Pai do Messias. Não foi o Messias. Quem criou os animais? O Pai do Messias. Não foi o Messias. Quem enviava os profetas? O Pai do Messias. Não era o Messias. Quem falou com Adão no jardim do Éden? Não foi o Messias. Quem falou com Noé? Não foi o Messias. Quem falou com Abraão? Não foi o Messias. Quem falou com Moisés? Não foi o Messias. E por aí vai. Quem falou com Daniel, Zacarias, Abacuque, Jonas, Isaías, Jeremias? Não foi o Messias, pessoal. Até quando vocês vão acordar? E quem enviou o próprio Messias para a terra para pagar um alto preço na cruz do Calvário? Não foi o pai dele? Aí vocês esperam que o Messias vai nos salvar se ele é apenas um enviado do Pai? Ele está abaixo do Pai, como é que ele vai salvar nós? É a mesma coisa um profeta salva alguém? Lógico que não. Um profeta ele apenas transmite a mensagem. Quem salva é o Supremo. Mas essas igrejas vivem numa estupidez tão grande que não conseguem entender isso até hoje. Aí fica um bando de trouxa puxando o saco de Jesus. Quando morre, ficam perambulando pela terra, igual zumbi, igual aqueles filmes de terror. Quebram a cara, se deparam com outra realidade, porque a alma não vai dormir em lugar nenhum. É mais fácil ela sofrer uma baita de uma surra, mas dormir ela não vai. Como colocaram na Bíblia que estão dormindo debaixo do chão. Mentira de Satanás. E o cara só descobre depois da morte, tá? Agora eu estou avisando. Acredite se você quiser. E de dentro do corpo delas e criam a discórdia para que elas não consigam suportar ouvir o nome do verdadeiro do nosso Pai, Criador. Então é o único nome que é odiado na terra, se chama Yahweh. Qualquer um que de falar Yahweh dentro da sua casa, a tua família te rejeitará. Mas se você falar de Jesus, todo mundo te aceita. Porque eles não podem suportar ouvir o nome verdadeiro do nosso Pai Criador ser pronunciado em suas casas, revelou o mensageiro, e nem nas suas igrejas. Portanto, o nome do Altíssimo não pode ser pronunciado nem nas casas e nem nas igrejas. As pessoas não suportam, elas odeiam. Aí quer entrar no céu desse jeito, quer entrar lá em cima, nas alturas, odiando constantemente o nome que salva elas, odiando o nome do Pai que criou ela, e fica puxando o saco do Messias. Interessante, né? Mas foi assim que fizeram a Bíblia, tá? Para desviar a sua atenção do Supremo para o filho dele, que nem Jesus se chama, tá? Então o povo judeu não aceita Jesus até hoje por um motivo. Porque o povo judeu sabe que esse nome foi inventado pela Igreja Católica. Porque no idioma hebraico não existe a letra J até hoje. E o Messias nasceu no país de Israel. Ele foi
ele foi registrado com o nome do idioma hebraico, e no hebraico não tem a letra J até hoje, como é que o Messias se chama Jesus? Continuando. Não suporta o nome do Pai Criador ser pronunciado em suas casas, nem nas suas igrejas, revelou o mensageiro. Portanto, os aliados de Satanás podem entrar no corpo de qualquer um. Não tem proteção, ele pode entrar no corpo de qualquer pessoa, seja homem, mulher, idoso, criança, até mesmo porque aqui não existe nenhuma criança aqui embaixo, tá? E as entidades malignas sabem disso. Qualquer um que não aceitar o nome verdadeiro do Altíssimo, ou seja, se alguém da família aceitar o nome do Pai Yahweh, então os seres malignos começam a criar uma discórdia na mesma casa, para se cumprir a palavra que diz, os inimigos do homem são os seus familiares. Quando você abraça o Pai e Yahweh, o Supremo Criador, as entidades malignas começam a entrar no corpo das pessoas da mesma família, para revidar contra aquele que aceitou o verdadeiro. Para se cumprir a palavra, os inimigos do homem são de dentro da sua própria casa. Daí se diz, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogro, sogro contra genro e por aí vai. É assim, tá? Mas uma família inteira, se aceitar Jesus, ninguém se odeia. Mas se um deles aceitar Yahweh, os outros que aceitou Jesus não querem nem conversa com ele. Curte, compartilhe e comente. Deixe seu like para que o YouTube recomende os meus vídeos a outras pessoas. E assim nós podemos tirar das mãos do engano e dessas religiões o maior número de almas e colocar do lado do Supremo. Porque Yahweh é a salvação. E ele está perto de agir nesse mundo. Só que a ação dele não vai agradar esse mundo. Ele vem para desfazer a sujeira. Ou seja, vai morrer muita gente, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.